Fala galera, bora falar da próxima vulnerabilidade web, que dessa vez vai ser SQL Injection, Injeção SQL, SQL Injection, como vocês quiserem aí chamar. Bom, basicamente o SQL Injection ele ocorre quando o atacante ele consegue manipular a chamada, ou seja, a query do banco de dados, tá? Quanto mais tu entender de como funciona uma query no banco de dados, uma consulta, melhor para entender essa issue, tá? Mas não precisa de um conhecimento avançado. Conhecimento básico de entender o que é um select, ou às vezes o que é um update, enfim, uma query básica já é suficiente, tá? Dá para ir por dedução também, né? Porque as queries são muito intuitivas, né? Por exemplo, você tem lá um select from users, então tu tem uma noção que está selecionando dos usuários, né? De uma tabela chamada usuários, por exemplo. Não precisa ter um conhecimento para entender essa aula, mas óbvio, né? Quanto mais a fundo tu for, é melhor tu entendendo como de fato aquilo está vulnerável. Então, entendendo como funciona uma query do banco de dados, fica um pouquinho mais fácil de entender essa issue. Como é que o atacante consegue manipular então a chamada? Primeiro que o input do usuário ele acaba virando o código SQL, então através do input a gente mistura, né, o que é input do usuário com o que é query, então o banco ele não consegue diferenciar, né, dados e instruções, então ele não consegue diferenciar o que é query, o que é input, né, ele acaba misturando tudo junto e às vezes pode modificar, então, ou enfim, até adicionar uma nova query naquele cenário. E aí por fim, então, a query original ela é alterada em tempo de execução. Então, se a query era feita especificamente para fazer uma coisa, né, através do SQL Injection a gente pode manipular ela para fazer outras coisas. E esse fazer outras coisas resulta em alguns impactos. Né? O primeiro impacto seria ler dados sensíveis. Então vamos supor que a gente tem uma query que é feita para ler pedidos de um usuário, ou queries que é para trazer produtos de uma aplicação. A gente vai lá, modifica essa query para ela trazer, em vez de trazer produtos, ela vai consultar outra tabela chamada users, e nessa tabela users a gente consegue dumpar os passwords, né, as senhas, por exemplo. Então a gente está lendo dados sensíveis. Modificar dados, então dependendo da nossa permissão, se a gente tem alguma permissão do update, alguma coisa assim, a gente pode atualizar, né, os dados que estão dentro daquele database, daquele banco de dados. Excluir dados, né, normalmente a gente evita excluir qualquer tipo de dado, né, porque, enfim, não é pode causar algum impacto real, né, principalmente se for uma aplicação de produção, então a gente evita excluir dados, mas é uma possibilidade. E por fim, comprometer o servidor. Em que sentido comprometer o servidor, né? Às vezes, através do banco de dados, dependendo da tecnologia, tu pode executar algumas funções perigosas, tu pode escrever arquivos, tu pode ler arquivos, então não só ler o banco, mas como ler arquivos locais ou escrever arquivos locais. Pode levar até a RCE, dependendo da tecnologia, tá? Por exemplo, o Postgres, dependendo dos seus usuários, tu pode escalar, né, o SQL Injection para um RCE e basicamente ter acesso à execução de código remota também. Tá? Então, basicamente, esses seriam alguns dos impactos. Falando de realidade, obviamente é uma issue extremamente pertinente. Normalmente o impacto dela é alta, às vezes crítica, dificilmente vai ser média, a não ser que seja uma aplicação muito restrita ou uma probabilidade muito restrita de acontecer. Tá? Normalmente é um impacto alto, mas ela acaba acontecendo muito menos hoje em dia, porque a maioria dos frameworks, das tecnologias atuais, elas já acabam fazendo a proteção por natureza. Mas não quer dizer que não exista, tá? A gente ainda encontra nos pentests atuais, mas, por exemplo, para cada, sei lá, 20 vulnerabilidades da IDOR que a gente encontra, a gente vai encontrar um de SQL Injection. Ou para cada 30 da IDOR, uma de SQL Injection. Não é um número exato que eu tenho, mas só para vocês terem uma noção da popularidade hoje em dia de fato encontrar um SQL Injection. Tá? Normalmente são aplicações ou mais tradicionais, mais antigas, ou uma aplicação extremamente customizada que não usa um framework específico, por exemplo. Tá? Ainda existe, mas é muito mais difícil de encontrar hoje em dia. Por último, a mitigação seria utilizar queries parametrizadas, então prepared statements, e basicamente usando queries parametrizadas, a aplicação vai separar o que é código SQL, né, do que separar o código SQL do que é o dado do usuário, né, do que é o input do usuário, e dessa forma a gente acaba mitigando a issue. E a validação do input também baseada em tipo, tamanho, por exemplo, o tamanho vai limitar algumas possibilidades de ataque, mas não quer dizer que vai mitigar. Né? O formato, então, se é uma query que tem que receber somente int, valide o input para receber somente valores inteiros, não vai receber string. Isso já limita bastante o atacante. E o tipo também, né? Então, por exemplo, se é um nome, se é uma idade, né? Valide o formato e também evite receber caracteres especiais. Não tem por que tu receber caracteres especiais, né, um tipo de caractere especial no input que é só de idade, por exemplo. Tá? Então isso também resolve. Mas, no final das contas, o que vai mais proteger de fato são as queries parametrizadas. Tá bom? O principal motivo é o contrário das queries parametrizadas. Tá? A principal causa da issue é, enfim, o input se misturar
com a query do banco, e normalmente isso acontece através da concatenação da informação da query com o input do usuário, tá? Então, quando tu ouvir que a query está vulnerável, normalmente ela está concatenando a informação, o input do usuário, com a query, em vez de estar usando uma query parametrizada, tá bom? Existem alguns tipos de SQL injection, tá? Tem a time-based, tem a boolean-based, que é baseada em booleano, tem a baseada em erro, tá? Tem o SQL injection comum, né, baseado na resposta, e assim por diante, mas a gente não vai entrar nesses detalhes nessa aula. Então vamos lá para o Kali para a gente de fato entender melhor na prática como é que essa VUM funciona. Bom, vamos lá então. SQL Injection. Aqui a gente tem um painel de pesquisa, tá? E percebam que a gente tem os produtos aqui, né? A gente pesquisar normalmente, vamos pesquisar VPN, ele vai trazer para a gente tem a query aqui no parâmetro get também, que facilita, então no teste, a gente pode vir aqui e pesquisar teste, por exemplo. Nada encontrou, pesquisar A minúsculo, vamos ver se ele acha algo. Ele acha algo, então quer dizer que ele está fazendo uma comparação case insensed, né? Independente de estar maiúsculo ou minúsculo, e também está pesquisando meio que uma regex, né? Porque só o A já trouxe algumas coisas, né? Não precisa pesquisar exatamente o nome do produto, que é o padrão dessas pesquisas assim. Beleza. O que a gente pode fazer para começar a explorar, tá? Um dos principais caracteres que a gente usa, porque a ideia aqui, inicialmente, para a gente saber, né, uma das formas que mais indica para a gente se está vulnerável ou não, é quebrar a query e ver se retorna algum erro, tá? Nem sempre isso vai acontecer, mas quando acontecer é um achado bom, tá? Então, por exemplo, a gente usa muito o aspas, tá? As aspas, porque é muito comum que as aspas sejam utilizadas dentro de uma query, tá? Por exemplo, vamos pegar essa query aqui que estava anotada aqui, ó, que é select tudo do from users, né? Então selecione tudo da tabela usuários, tá? Vamos botar minúsculo aqui, da tabela usuários, onde o username é igual a admin, tá? Isso é uma query comum, que está entre aspas simples. Se eu vir aqui botar outra aspas, a gente meio que vai quebrar essa query, e daí dependendo de como a aplicação reage, ela vai quebrar, ela vai tornar um erro pra gente, e assim a gente consegue numerar alguma coisa, né? Descobrir alguma coisa. Vamos botar um espaço legal aqui, para ficar separado, que isso aqui é o SQL Injection, e lá em cima é o nosso IDOR, né? IDOR. Beleza. Meu toque aqui, né? Ajeitando. Então vamos usar aqui uma aspa simples e ver o que acontece. Percebam que quebrou, né? Falou que não pode terminar numa string, né, sem estar fechada, né? Numa aspa sem estar fechada. Ele já mostra aqui um pouquinho da query para nós, né? A linha que aconteceu o erro, o arquivo. Então isso aqui normalmente a gente já reporta, tá? Como um information disclosure ou como um erro não tratado, algo assim. Tá? Então isso aqui já é reportado num pentest, por exemplo. Só que vamos mais além, né? Normalmente quando a gente acha um erro que é de banco de dados, possivelmente ele leva aí uma escalação para uma injeção de SQL, né? Um SQL injection. A gente tem nossa query aqui, vamos anotar ela. E eu não sei porque eu seleciono aqui e ele está selecionando em cima. Acho que meus guest additions estão um pouco bugados aqui do meu Kali. Tá? E aqui possivelmente um select aqui, tá, pessoal? Termina com CT, então vamos já botar select aqui. Tá? O que ele está fazendo aqui? Selecionando, né, o ID, o nome e a descrição. Então é bem intuitivo, como eu falei, né? Mesmo que tu não tenha conhecimento de banco de dados, é intuitivo o que está fazendo aqui, ó. Selecione o ID, o nome e a descrição da tabela produtos, onde o nome é like, então é parecido, né? No caso, esse like ele é utilizado quando a gente tem as regex, né? Quando eu pesquiso, que nem eu pesquisei A, ele trouxe vários resultados. Então é meio que ele está fazendo uma pesquisa aqui mais dinâmica, né? Não precisa ser exatamente aquilo que a gente está escrevendo. E aqui tá aqui as nossas aspas aqui dentro, tá? Ficou um pouquinho esquisito aqui, vamos botar assim, ó, input, para ficar um pouco mais fácil, tá? E daí a gente já vê aqui, ó, onde que o input foi colocado. Então a gente pode vir aqui e botar aqui, ó, input, para ficar mais fácil de entender, tá? Então o nosso input está aqui, e aí óbvio, né? Ele está fechando aqui as aspas, dessas primeiras aspas, e está sobrando isso aqui na query. E aí está quebrando a query, né? Porque uma query não foi feita para funcionar assim, tá? Então beleza. A gente vê que tem controle agora, a gente consegue se misturar junto com a query, né, o nosso input. Qual um dos testes mais tradicionais que a gente faz quando a gente está testando um SQL Injection também é botar um aspas, tá? Ou 1 igual a 1 e comenta, tá? Isso aqui, como é um Postgres erro, né? Cada banco de dados tem o seu próprio jeito de comentar a query. O Postgres é dois ifs, assim, tá? Então a gente pode comentar o resto da query. Por que comentar o resto da query? Porque daí, se a gente comentar o resto da query, a query basicamente vai ser essa agora, ó. Aqui é o nosso input, então a gente pode vir aqui. A nossa query basicamente vai ser essa aqui agora. E a gente comentou, então a gente meio que resolveu o problema da query quebrar, e isso aqui é uma query válida, certo?
Então ele vai pesquisar tudo isso, onde o nome é vazio ou 1 igual a 1. Tá? Nesse caso, até o próprio nome vazio ele retornaria tudo, tá? Por causa do like. Mas vamos supor que eu pesquise aqui então teste, tá? Teste. Teste ele não vai trazer nada, né? Então teste ele não vai trazer nada. Então isso aqui é inválido, tá? E aí também tem uma coisa aqui. No caso é aqui, né? Teste, né? Isso aqui é inválido, ele não vai encontrar. A gente vai fechar a query ou 1 igual a 1. Ou seja, isso aqui é falso, ele não vai encontrar nenhum valor para isso, mas como 1 igual a 1 é verdadeiro e isso é um OR, então uma dessas duas condições sendo verdadeiras é suficiente, ele vai meio que retornar where true, né? Porque isso aqui é true, com 1 igual a 1 em uma condição OR. Então ele vai trazer tudo pra gente, porque basicamente a query vai terminar, vai resultar, né? Essa query vai resultar nessa query aqui, where true. Simplesmente assim. E vai, né, e tem um comentário no final, ele vai trazer tudo para nós. Então, ele pode vir aqui, aspas, ou 1 igual a 1, enfim, às vezes precisa de um espaço, às vezes não precisa. E ele trouxe tudo pra gente. É claro, né, trazer tudo pra gente aqui não tem muito valor agora, mas só para mostrar para vocês que está funcionando, né? Porque se eu fizesse somente teste, que nem eu mostrei, não ia trazer nenhum resultado. E aí, a partir disso, a gente pode explorar manualmente, tá? E aí, a gente não vai entrar em detalhes da exploração manual, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Uma exploração manual como é. Beleza, vamos fechar as aspas, tá? Vamos pesquisar teste, fechar as aspas. Union, tá? O union serve para tu juntar dois resultados de uma query, então a gente bota union e usa outra query agora. E eu posso usar assim, ó, select, tá? 1, version, tá? Isso vai trazer a versão do banco de dados, e aí, claro, né? Eu sei que essa função retorna isso pra gente, e aí tu vai aprender isso conforme a experiência. E aqui eu posso trazer current database, por exemplo, para trazer o banco de dados atual. E aí que eu dou um aspas, perdão, né, para comentar o resto da query. E vamos ver como é que funciona. Aqui a gente já vê então que ele retornou para a gente o ID, o nome e a descrição, contendo aí o 1, que foi o que a gente botou, a versão do banco de dados e o banco de dados atual, que é o VUMWeb. Tá? Então a gente já conseguiu aí coletar mais informações. Tá? Por que precisa desse 1 aqui? Porque a gente precisa retornar a mesma quantidade de colunas do que a query original, tá? Então aqui a gente tem 1, 2, 3 e a query original, como a gente bem lembra, também tem 3 colunas, tá? Ah, como é que eu aprendo isso? Se tu quer aprender de fato como fazer a exploração manual mais além, tu pode ir na Portsfigure SQL Injection, tá? Aqui tu vai entender tudo, tá? Pesquisei meio errado. Aqui tu vai entender tudo, ó, sobre Union Attacks, sobre os diferentes tipos de ataque, tá? Por que precisa colocar o mesmo número de colunas, como eu descubro o número de colunas que eu preciso. Tá, ó, aqui ele mostra como é que eu sei qual é o número de colunas que eu preciso. Eu posso vir aqui e ir usando esses carinhas aqui, ó. Tá? Até ele retornar um erro. Ó, beleza, até 3 deu certo, 4 deu erro. Ou seja, eu descobri que agora 3 colunas é a quantidade total de colunas, tá? Aqui deu erro porque é da aplicação mesmo, tá? Não é da query. Então agora eu sei que tem 3 colunas, entendeu? Ah, como é que eu sei isso? Enfim, aí tu pode vir aqui e estudar mais aprofundado, porque, enfim, né, o curso aqui agora vai ser mais superficial, tá? Beleza, agora a gente pode usar o famoso SQL Map, tá? Para dar uma descript key e usar uma ferramenta automatizada para a gente dumpar esse banco de dados, tá? Na prática, pessoal, na real que muito possivelmente tu vai usar o SQL Map para adiantar teu processo, para acelerar teu processo, a não ser que seja uma query muito específica ou que tu não queira fazer barulho. Mas até a SQL Map a gente consegue configurar para não fazer barulhos. Por exemplo, aqui a gente sabe que o banco de dados é Postgres. A gente pode simplesmente especificar, né, para usar somente ataques de Postgres, tá? Mas no caso eu vou mostrar para vocês aí como fazer isso depois de fazer o uso normal dele.